Saudações amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês os jogos da oitava rodada do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista aí que está com suas rodadas quebradas, suas rodadas bagunçadas, mas a oitava rodada seguirá o script, seguirá aí sendo disputada aí no intervalo de 3-4 dias, né? Você não vai ter jogo atrasado e nem adiantado, então dá para fazer aí um vídeo bacana para falar todos os jogos da oitava rodada e também a situação de cada time na tabela de classificação. Lembrando que todos os jogos do Campeonato Paulista, por conta aí de um acordo com o Ministério Público, são disputados após as 20 horas. A partir das 20 horas, então, é que a bola pode rolar no Campeonato Paulista. E a rodada começa neste domingo, 20 horas, com o Palmeiras jogando contra o Mirassol no Allianz Parque. Esse jogo tem história. E o Palmeiras é o terceiro colocado do grupo C, tem 12 pontos e não contava aí com uma forte campanha do Grêmio Novo Horizontino nesse retorno do Paulistão. O time de Novo Horizonte tem 5 vitórias consecutivas, inclusive derrotou o São Paulo antes da parada do futebol. Nesta sexta-feira derrotou o Santos e a equipe aí de Novo Horizonte está sendo aí uma parada dura para a equipe do Palmeiras. No momento, o Novo Horizonte tem 17 pontos, o Palmeiras 12. O Palmeiras tem um jogo a menos, evidentemente, porém, mesmo se não tivesse jogo a menos, o Novo Horizontino ainda estaria na frente, né? São 5 pontos de diferença e o Palmeiras precisa vencer para de repente aí não ficar pelo caminho nessa primeira fase do Campeonato Paulista. O líder é o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino tem 20 pontos, mas já fez 9 partidas. Então a briga por essas 3 vagas aí, por 2 vagas, né, desse grupo C, está bastante acirrada entre essas 3 equipes. Já o Ituano vive aí uma péssima fase, acumula uma sequência de derrotas. O Ituano está um pouquinho mais atrás aí na briga desse grupo. Já a equipe do Mirassol, o Mirassol está no grupo D, que é o grupo do Santos, e lidera o grupo, vem aí com 11 pontos ganhos em apenas 7 jogos, contra 9 pontos do Santos, que já jogou 8 vezes. O Guarani também com 8 jogos tem 8 pontos, e o São Caetano aí, que caminha passos largos para retornar para a Série A2 do Campeonato Paulista, tem apenas 2 pontos conquistados. Então essa é a situação de Palmeiras e Mirassol na tabela do Campeonato Paulista. Há pouco eu citei o Red Bull Bragantino. O time de Bragança Paulista entra em campo também às 20 horas desse domingo no Nami Abichedi e vai encarar a Ferroviária. A Ferroviária que já esteve melhor aí no campeonato. A Ferrinha aí tem oscilado bastante aí na competição. O Bragantino soma 20 pontos, mas não pode vacilar porque tem o Novo Horizonte e o Palmeiras na cola aí, né? Essa vantagem do time se deve muito em função também dele ter essas partidas a mais, mas o retrospecto nas últimas rodadas é muito bom. Foram 4 vitórias, apenas uma derrota, aquela derrota para o São Paulo no Morumbi. Se vencer, se fizer o dever de casa, o Bragantino aí já fica bem perto de garantir uma dessas 2 vagas do grupo C, ainda mais dependendo do que acontecer com o Palmeiras e com o Grêmio Novo Horizontino. Já a Ferroviária é a segunda colocada do grupo B, grupo do São Paulo, tem os mesmos 10 pontos que a Ponte Preta e também 7 jogos disputados. Então essa briga aí pela segunda vaga está acirrada entre a Ferroviária e a Ponte Preta, e o retrospecto da Ferroviária é um pouquinho inferior ao da Ponte nas últimas 5 rodadas, né? A Ponte Preta venceu 3 jogos, enquanto a Ferroviária venceu 2. Então a Ferroviária busca em Bragança Paulista permanecer na vice-liderança desse grupo B. Também neste domingo teremos o clássico, né? Santos e Corinthians, as 2 equipes envolvidas em competições internacionais, o Santos na Libertadores, o Corinthians na Copa Sul-Americana. E o momento das 2 equipes é muito ruim. O Santos perdeu em casa na estreia da Libertadores, perdeu para o Grêmio Novo Horizonte na sexta-feira e chega aí para esse jogo aí precisando somar pontos, porque a equipe é a segunda colocada do grupo D, tem 9 pontos, mas tem aí o Guarani na cola, né? E a situação não é pior porque o Guarani também atravessa uma fase muito ruim, principalmente quando joga em casa. E esse grupo aí tem o São Caetano que não está fazendo muita diferença nesse grupo aí. Então a briga do Santos mesmo é com o Mirassol e o Guarani, mais precisamente com o Guarani. Já o Corinthians, né? O Corinthians que empatou com o River Plate no Paraguai, né? O River Plate do Paraguai pela Copa Sul-Americana. Tem aí o técnico Wagner Mancini bastante pressionado, porém, no Campeonato Paulista a situação do Corinthians é boa. São 18 pontos ganhos, apenas uma derrota contra a Ferroviária, quando o time entrou em campo com uma equipe mista. O Corinthians aí está praticamente classificado para a segunda fase e briga aí com o São Paulo e com o Red Bull Bragantino pela melhor campanha geral, né? O Corinthians tem 18 pontos em 9 jogos. Seguindo com a rodada, um pouco mais tarde, às 22h15,
um duelo aí entre duas equipes ameaçadas de rebaixamento. O Botafogo, que melhorou um pouquinho depois da chegada do técnico Argel, é o quarto colocado do grupo do Corinthians, do grupo A, com 6 pontos, tem os mesmos 6 pontos que Santo André e Inter de Limeira. Então, esse grupo aí tá meio que nivelado por baixo, né? O Botafogo, que até outro dia era o lanterna, já está brigando por classificação na segunda fase. E o São Caetano é o do grupo do Santos, tem apenas 2 pontos, não venceu ainda e tá aí, é uma séria candidata ao rebaixamento. Questão de classificação também é um sonho distante, né? Porque o Santos, que é o segundo colocado do grupo, está 7 pontos na frente e só tem mais 12 pontos em disputa nessa primeira fase do Campeonato Paulista. Também às 22h15, o Ituano recebe o São Paulo no Novelli Júnior. Como eu citei há pouco, o Ituano está numa fase muito complicada no Campeonato Paulista, vem aí de uma sequência de várias derrotas e busca aí vencer o São Paulo que deve ter novamente uma formação mista, busca vencer o São Paulo para pelo menos aí não passar aperto nas últimas rodadas em questão de luta contra o rebaixamento. Já o Tricolor está disparado na frente, tem 22 pontos, melhor equipe dessa primeira fase até o momento, e vem aí de uma sequência grande de vitórias, né? O São Paulo venceu todos os jogos que fez após a volta do Campeonato Paulista. Rodada segue na segunda-feira. Segunda-feira teremos aí a Ponte Preta jogando contra a Inter de Limeira. Inter de Limeira é um dos times ameaçados de rebaixamento, venceu na última rodada. A Inter é a segunda colocada do grupo A com 6 pontos, está na frente de Santo André e Botafogo por ter 2 vitórias contra uma de seus concorrentes. Já a Ponte Preta que vai jogar em casa, no Moisés Lucarelli. A Ponte é a terceira colocada do grupo B, tem os mesmos 10 pontos que a Ferroviária, mas fica atrás ali por conta do saldo de gols. Então, Ponte Preta buscando entrar na zona de classificação. Também na segunda-feira, às 22h15, no estádio do Canindé, né, onde o Santo André tem mandado seus jogos, já que o Bruno José Daniel passa por reformas, o Santo André, que não faz a mesma boa campanha do ano passado, recebe o Guarani. O Santo André está no grupo A, tem os 6 pontos, os mesmos 6 pontos que Inter de Limeira e Botafogo, então está brigando tanto para se afastar da zona do rebaixamento, como também garantir um lugar na segunda fase contra o Corinthians, enquanto que a equipe do Guarani está ali na briga ali com o Santos e o Mirassol para conseguir uma vaga na segunda fase pelo grupo D. O Bugre é o terceiro colocado com 8 pontos. Fechando a rodada, o São Bento aí que é o rei dos empates nesse Campeonato Paulista, vai tentar a sua primeira vitória na competição, jogando em Sorocaba na próxima terça-feira, 9h30 da noite, contra o Grêmio Novo Horizontino. O Grêmio Novo Horizontino, como eu falei, vem aí de uma sequência grande de vitórias, né? Embalou aí uma sequência boa de vitórias. São Bento é o quarto colocado do grupo B com 5 pontos, né? Está na zona de rebaixamento na classificação geral. Mas se vencer, dependendo do que acontecer com o Botafogo, Santo André e Inter de Limeira, pode aí deixar a zona do rebaixamento. Porém, do outro lado tem o Grêmio Novo Horizontino, que faz aí uma campanha muito forte, é o segundo colocado do grupo C com 17 pontos. E dependendo do que acontecer com o Red Bull Bragantino, o time pode até pular para a liderança do grupo, pode até chegar aos mesmos 20 pontos que o Red Bull e aí ultrapassá-lo no saldo de gols, né? Então vamos aguardar o que vai acontecer na próxima terça-feira. Bom, pessoal, então essas as informações que eu tinha para passar para vocês a respeito da oitava rodada do Campeonato Paulista. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se não está inscrito, se inscreva no canal Tabelão do Futebol. Valeu!